Aleluia. Hoje eu quero compartilhar com a igreja algo que Deus colocou no meu coração. E nós vamos ter vários textos. Então hoje eu não tenho um texto base, um único texto base. Nós temos vários textos que vão trazer um contexto para nós daquilo que Deus quer falar à igreja nessa noite. Amém? Então, eu queria que você falasse assim: basta, a festa acabou. Esse é o nome da mensagem. Então você já sabe o nome da mensagem. Mas talvez seu coração se apertou um pouquinho, porque você talvez diga: mas não é o ano da alegria? O ano só está começando. Agora que eu comecei a festejar, agora que a coisa começou a ficar boa, o Senhor está falando que a festa acabou? Deixa eu perguntar outra coisa aqui: quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Então, para você que é filho de Deus, eu quero te dar uma boa notícia. Para você a festa não acabou. A festa que você tem na presença de Deus é eterna. Sabe por quê? Porque é a festa das bodas do Cordeiro Eterno de Deus. E se Ele é o Cordeiro Eterno, tudo que diz respeito a Ele são coisas perenes, permanentes, eternas. Sabe, nós temos crido nisso, que aqueles que são do Senhor, eles são chamados para algo especial nesta terra. Hoje eu e você podemos saber que de fato o Senhor tem gerado tantas coisas lindas, e uma delas é exatamente trazer a alegria ao nosso coração. Lá em Apocalipse capítulo 19, no versículo 7, a Bíblia diz assim: alegremo-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. De manhã tinha crente aqui nessa igreja, hoje à noite não tem não? Só para não perder o costume, dá uma cutucada no seu irmão. Crente que não faz barulho está com defeito de fabricação, fala para ele. Eu vou repetir o texto bíblico, talvez, não sei se o áudio está chegando aí atrás. O Tírio está chegando aí, o áudio? Amém. A revelação que foi dada a João, o apóstolo, foi essa: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Quantos são noiva do Senhor aí? Aleluia. Isso. Então você está se ataviando, você está se adornando, você está se preparando para quê? Para a vinda do noivo. E ele vem, e ele está vindo, e vai ser glorioso. Sabe, essa festa vai ser gloriosa. E aí no verso 9 desse mesmo capítulo 19, ainda o anjo diz para o apóstolo João: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Sabe, bem-aventurados não é simplesmente um estado emotivo de alegria ou de felicidade. Bem-aventurança é algo muito mais profundo, que é coração, que é alma e espírito na presença de Deus. Então o anjo diz para João: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Sabe, talvez você está dizendo: pastor, mas isso é escatológico. É quando Jesus vir, é quando Jesus vier. Deixa eu falar algo para você. O que nós faremos hoje aqui? Vamos cear junto com o Cordeiro, vamos cear junto com Jesus. Ou seja, nós estamos treinando, nós estamos tendo um lampejo da glória, nós temos agora a oportunidade de ensaiarmos para aquele dia glorioso. Então hoje nós podemos já nos alegrar, porque essa festa já começou e não vai acabar. Então a notícia para você é que a festa não acabou. Mas acabou para quem então? Acabou para o diabo e os seus demônios. A festa já acabou há mais de 2000 anos para eles. Sabe, quando Jesus morreu, o inferno festejou.
Quando Jesus morreu, as trevas festejaram. Por quê? Por causa do aguilhão da morte que feriu o Filho de Deus, que se fez pecado por nós lá na cruz. Jesus não conheceu o pecado, Jesus não experimentou o pecado, nele não havia pecado algum, mas Deus o fez pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele foi feito pecado para que nós pudéssemos ser justiça de Deus. Ou seja, no madeiro, ele como homem, assumiu todo o pecado que era nosso, a nossa culpa, a nossa condenação. Então o aguilhão, essa lança com a ponte aguda, feriu Jesus. Então naquele momento, na sexta-feira, o inferno festejou, porque o Filho de Deus estava sendo ferido pelo aguilhão da morte. Mas a história não acaba na sexta-feira. No domingo, Jesus ressuscitou e o inferno estremeceu. Então diga assim: quando Jesus morreu, o inferno festejou, mas quando Jesus ressuscitou, o inferno estremeceu. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Dá um glória a Deus mesmo, porque essa é a realidade. Sexta, Jesus morreu, o inferno festejou, mas domingo ele ressuscitou, o inferno estremeceu. Por quê? Porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 8 e 9, a Bíblia diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Ou seja, aquele que subiu na sua ressurreição, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou preso aquele que nos aprisionava. Ele rompeu os grilhões da morte e do inferno. Ele rompeu toda a condenação que havia sobre nós e nos deixava manietado. A Bíblia diz que ao subir, ele leva então cativo o cativeiro. Hoje eu vim aqui para dizer que o cativeiro foi levado. Você está livre em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele levou o cativo o cativeiro. E não somente isso, mas agora ele concede dons aos homens. Ele enche agora a terra com a sua glória, assim como as águas cobrem o mar. A retórica de Paulo: quem subiu, senão aquele que também havia descido? Ou seja, antes de subir, Jesus desceu. Ou seja, entre a sexta-feira e o domingo, Jesus desceu até as regiões inferiores da terra, e naquele lugar ele tomou para si as chaves da morte e do inferno. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, parte B e 18, a Bíblia diz assim: não tenha medo. Fala para o seu irmão: não tenha medo. E Jesus está falando com você nessa noite. Talvez você chegou aqui com o coração apertado, com o coração temeroso, mas o Senhor manda dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Jesus está dizendo para o apóstolo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Não tenha medo, porque estive morto, mas eis que agora vivo, não só domingo, mas vivo para sempre, e eu tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. É interessante, porque quando a Bíblia fala de chaves, é um sentido simbólico, figurado. Chaves fala de autoridade. Você se lembra quando Jesus fala para os seus discípulos: eis que estou dando a vocês as chaves, especialmente para Pedro, mas na perspectiva dos que crescem, dos seus discípulos: eis que dou a chave do reino. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Ou seja, chaves fala de autoridade. Eu vim aqui para dizer que Jesus tem autoridade sobre a morte, Jesus tem autoridade sobre o inferno. Jesus é aquele que acabou com essa festa que estava tendo lá no inferno.
Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, parte B, a Bíblia diz assim: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E Jesus, homem, foi crucificado, foi morto. O aguilhão da morte o afugentou, o fustigou, e ele morreu. Morto na carne, mas vivificado no Espírito, porque a morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo, a cruz não pôde detê-lo. Jesus vive e reina para sempre. Seu Espírito vivificado hoje traz a esperança de nós podermos crer no amanhã, como diz aquele cântico, porque Ele vive. Completa, igreja, porque Ele vive. Porque Ele vive, não porque eu vivo, não porque uma pessoa importante, iminente vive, mas porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que está em Cristo recebe a vida abundante. Aquele que está em Cristo pode cantar uma nova canção. A nossa canção de outrora era uma canção de morte, era uma canção de tristeza, era uma canção, sabe, que não tinha alegria. Embora nós aqui na terra, e os homens naturais, os homens que ainda não nasceram de novo, eles procuram subterfúgios na vida para se alegrarem, até cantam alguns cânticos, mas esse cântico cheira a morte, cheira mal, cheira coisas podres, cheira coisas que não edificam, cheiram coisas que não permanecem. Então era o nosso cântico, era o que saía da nossa boca, porque a boca fala o que está cheio o coração. Mas agora, na plenitude dos tempos, Jesus, Ele trouxe agora um novo cântico nos nossos lábios. Quantos querem declarar esse novo cântico aí na presença do Senhor? Então você pode, porque agora mudou a melodia, mudou a harmonia, a música mudou, agora é um novo cântico, agora é um cântico espiritual que sai das suas entranhas, exatamente por aquilo que o Senhor fez em seu favor, a graça que Ele derramou sobre a sua vida. Hoje você pode cantar aquela velha canção. Qual, pastor? Tem tantas. Eu escolhi uma. Amém? Como eu tenho 51 anos, quase 52, é verdade, acredite, eu tenho essa idade. Quando eu penso em música, eu penso nas das antigas. Tá bom? Você continua meu amigo? Então nós vamos cantar uma canção aqui, que para mim ela fecha com o que nós estamos pregando. E eu tinha me esquecido de quem era essa canção. E aí eu fui pesquisar, eu vi que essa canção era do Ministério Koinonia de Louvor. Quem já ouviu Koinonia aí? Não precisa falar não, porque pode te comprometer. Quem já ouviu Diante do Trono? Todo mundo, né? Koinonia era o Diante do Trono da década de 90. Para você entender a importância do Ministério Koinonia de Louvor. E de lá saiu Alda Célia, Ludmila Ferber, Nauma Dyer, Kleber Lucas e outros mais. E tinha uma canção que eles cantavam no CD 5. Pastor, eu comecei do 10, eu não tenho idade para isso não. Então, é por isso que talvez você não vai saber a canção. A canção é assim: Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu, e com poder e força tomou as chaves das mãos do diabo, e o diabo tremeu, e o inferno tremeu. Ó Satanás, tu tremeste, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. Amém? Glória a Deus. Jesus já venceu, ele não vai, já venceu lá na cruz. Só para ter um feedback aqui positivo, pessoal do louvor, não foi tão mal assim, né? Estou na próxima escala? Não, nem tanto. Mas sabe, eu acho que é melhor cantar com koinonia, não é não? Fica de pé, vamos cantar com koinonia de louvor? Da década de 90, você vai voltar no tempo, mas você vai profetizar algo lindo
nós vamos cantar como fizemos hoje de manhã. Amém? É fácil. E é um reggae. Jesus venceu. Vai lá. Triunfou sobre Satanás, manifestando o seu poder. Aleluia! Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. E com poder e força tomou as chaves da mão do diabo. Jesus veio ao mundo, desafiou as trevas e venceu. E com poder e força tomou as chaves da mão do diabo. E o diabo tremeu, e o inferno tremeu. Ó Satanás, tu tremeste, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. E o diabo tremeu, e o inferno tremeu. Ó Satanás, tu tremeste, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. Se tu quiseres ser um vencedor como Cristo foi, é só tu creres agora, pois esta vitória Cristo também te deu. Se tu quiseres ser um vencedor como Cristo foi, é só tu creres agora, pois essa vitória Cristo também te deu. E o diabo tremeu, e o inferno tremeu. Ó Satanás, tu tremeste, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. E o diabo tremeu, e o inferno tremeu. Ó Satanás, tu tremeste, e até hoje tu tremes. Jesus já venceu lá na cruz. Aleluia. Você pode se sentar. Esse Jesus se encarnou, o Verbo se fez carne, veio ao mundo, ele desafiou as trevas, ele venceu. E essas chaves que estavam na mão do diabo, ele tomou agora, e na plenitude dos tempos, hoje, Jesus, ele então nos dá a vitória. E essa canção diz que se tu quiseres ser um vencedor como Cristo foi e é só tu crês agora, pois essa vitória Cristo também te deu. Você ouviu isso? Cristo também te deu essa vitória. Cristo te deu essa vitória, sabe por quê? Porque foi pago um alto preço. Ele deu o seu próprio sangue. Ele não apenas cumpriu a lei, mas ele deu o seu próprio sangue, o seu próprio corpo, para pagar a dívida do nosso pecado. E não somente isso, mas no terceiro dia ele ressuscitou, ou seja, a ressurreição de Jesus venceu a morte. A ressurreição rompeu os grilhões da morte. A ressurreição rompeu os grilhões do Hades, do inferno. Jesus, ele venceu a morte. Hoje eu e você que estamos em Cristo também somos mais que vencedores. E por isso você não pode aceitar cheiro de morte na sua casa, cheiro de morte no seu casamento, cheiro de morte entre os seus filhos, cheiro de morte nas coisas que você tem empreendido. Você precisa dizer: basta, basta, esta festa acabou. O diabo não tem mais legalidade para cirandar, fazer folia nas suas coisas, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios. Basta! Jesus já venceu e Ele também te deu a vitória.
Ele te deu a vitória. A Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Paulo vai dizer isso aqui aos Romanos: somos, portanto, mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, se Ele nos amou de tal sorte, nós sabemos que de fato Ele nos amou, Ele nos regenerou, como cantamos aqui na canção, regenerados por sua cruz. Hoje nós temos também a mesma natureza, o mesmo DNA também de vencedores, de vitoriosos. Hoje eu e você podemos declarar que Jesus venceu a morte. Nós temos da parte de Deus a autoridade para cancelar qualquer outra festa que não seja a festa do Espírito Santo na nossa vida. Festa da carne não, festa das trevas não, festa do pecado não, festa das coisas ruins não, do fracasso não, é a festa do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós precisamos entender isso. E por isso Paulo também, quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta dele, no capítulo 15, no versículo 54 em diante, na parte B, ele diz: tragada foi a morte pela vitória. E as retóricas novamente de Paulo, que nos fazem entender muito melhor as Escrituras. Ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Ficou sem ênfase, né? Cadê o Jorge? Está atento ali para a ênfase. Então vamos lá. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, hoje nós podemos declarar que a morte, ela tinha um aguilhão, e o aguilhão estava exatamente para fustigar por meio do pecado. O aguilhão da morte é o pecado, a ponta da morte é o pecado, ou seja, o pecado é que gera a morte. Então a morte vinha e nos fustigava por meio do pecado, mas hoje Jesus cumpre toda a lei do pecado e da morte, e Ele mesmo se entrega como sacrifício por nós, para que disséssemos hoje: tragada foi a morte pela vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? E vai ficar como esse eco que foi dado aqui na sonoplastia. Parece algo simplesmente lúdico, mas tem um sentido, porque não tem resposta. Ninguém pode responder mais, porque não há mais. Jesus venceu a morte. Preste atenção no que eu vou falar agora. Jesus acabou com a festa que estava acabando com a gente. Jesus pôs um fim na festa do inferno, na festa da carne, na festa das trevas, essa festa que estava acabando com a nossa vida. Jesus acabou com a festa que estava acabando com a gente, a festa da carne, a carne que estava infectada com o pecado, que nos conduzia à derrota. Jesus nos livrou, todos nós, disso. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 15, todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, nós outrora, ainda sem Deus no mundo, não tínhamos alcançado misericórdia, estávamos ainda alheios à vida de Deus, não tínhamos acessado a graça dele por meio da fé, nós estávamos apavorados, ainda que estivéssemos, muitos de nós, buscando subterfúgios para nos alegrar, para massagear o nosso ego, para dar uma satisfação à nossa carne ou nossa alma, mas nós tínhamos um vazio existencial tão grande que não poderia ser preenchido senão pelo próprio Deus. E nós tínhamos pavor da morte. Por quê? Porque estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós estávamos debaixo da escravidão do pecado, do mal. Estávamos debaixo de condenação. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a Bíblia também, aqui em Hebreus 2, no versículo 14, diz assim: por sua morte, Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
Por sua morte, Jesus destrói aquele que tinha o poder da morte. Ou seja, o poder da morte, queira você aceitar ou não, estava nas mãos do diabo. Esta chave estava na mão dele. De alguma forma foi dada essa autoridade. O texto de Hebreus 2,14 diz: Jesus, por sua morte, ele destrói aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O diabo, ele tinha a sua vida nas suas mãos. O poder da morte estava sobre ele, estava nas mãos dele, mas Jesus agora então, ele acaba com essa festa. Jesus agora, ele vem exatamente para isso, como diz lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, ele diz: foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E eu vim aqui para dizer isso para você hoje. Jesus se manifestou para destruir toda a obra do diabo na sua vida, toda a obra das trevas na sua vida. Jesus, ele agora rompe com as trevas. Hoje você não está mais em trevas, você está na luz. A luz de Jesus brilha em você e reflete através de você a presença do Deus glorioso, e maior é o que está em você do que o que está no mundo. Hoje você pode dizer: basta, esta festa acabou. Você não pode mais sair daqui vivendo mais do mesmo. Você já nasceu de novo, você já é templo do Espírito Santo. Seu corpo não pode ser mais emprestado para impureza, lascívia. A festa da carne acabou. A festa que cheirava mal acabou. A festa que cheirava morte acabou. A festa da imoralidade sexual acabou, da impureza, da libertinagem, da idolatria, das feitiçarias, da inimizade, das rixas, dos ciúmes, das iras, das discórdias, das divisões, das facções, das invejas, bebedices, orgias. Já acabou, não fazem mais parte da sua vida. Jesus acabou com isso. Você não pode aceitar essa ingerência das trevas, porque pelo que consta, nós cantamos hoje aqui, o que nós cantamos? Dizendo: serei para sempre teu, meu Salvador. Quem te salvou? Quem te salvou, igreja? Você é para sempre dele. Quem te libertou? Você é para sempre dele. Você era escravo do diabo, e era um império. O império é algo tirano, déspota, maligno. Você percebeu que os termos na Bíblia não são colocados de balde, sem motivo? Não. Ele nos transportou do império das trevas. O império é déspota, é maligno. Ele transportou daquele que te oprimia, que era o diabo, para o reino de paz, o reino de amor, o reino que é conduzido não por tirania e por opressão, mas pela graça e o amor dele. É aqui que você está, não mais aqui. Então essas coisas não te pertencem mais. Mas se ele é o seu Salvador, ele também é o seu libertador, agora você é dele para sempre. Eu quero te falar, e já falei isso antes, você não presta mais para o pecado. Sua vida está estragada para este mundo, para o pecado. Você vive nesta terra, sim, com os pés aqui, mas com a sua mente na sua pátria que é celestial. A sua vida não vai ser colocada numa redoma, e nem Jesus disse que faria isso aos seus discípulos. Ele disse para o Pai: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você está aqui, mas sempre vai ser livre do mal, porque maior o que está em você do que o que está no mundo. O mal não pode te tocar. Ah, pastor, mas acontece tantas coisas que parece que o mal alcançou vantagem. Só se você deixar. Eu vou repetir: só acontece se você deixar, se você permitir. Mas como assim? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho ido todo domingo na igreja, eu tenho ido toda terça na célula, eu tenho, orado de joelho, você está fazendo isso no espírito ou na carne? Se fizer na carne é performance, não agrada a Deus. Há um texto que diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
pois não está sujeita à lei de Deus. A carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por quê? Porque a lei é espiritual, a carne é carnal. Verso 8: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sabe por quê? Fazendo essa conexão do texto de Romanos 8, 7, 8 com Hebreus 12, por que a carne não pode agradar a Deus? Porque para andar na carne não precisa ter fé. Alguém precisa ter fé para pecar? Não precisa. É só deixar no modo automático da carne que ela vai pecar. Ela é inclinada a isso. Então tudo que nós fazemos na carne não precisa de fé. Inclusive, se quisermos velar pelos mandamentos na carne, nós teremos algum sucesso, alguma performance, não toda, porque ninguém consegue. No final, se alguém quiser cumprir os mandamentos de Deus na carne, esse tal, no final só estará exausto e decepcionado. Mas preste atenção, para andar no Espírito precisa ter fé. Diga: para andar na carne, só os vivos, para andar na carne, não precisa ter fé. Para andar no Espírito, precisa ter fé. Por isso Paulo falou: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque não andam na fé. E é impossível, sem fé, é impossível agradar a Deus. E você é crente, você... O que você é? De novo? O que o crente faz? Pastor, é um modo de vida? Não, é o único meio de vida do crente. É pela fé. O meu justo viverá por fé. Por isso que o crente, tudo que ele vai fazer, tem que fazer com fé. Porque a Bíblia também diz, Paulo novamente, Romanos 14, diz que tudo que nós fazemos sem fé é pecado, porque fazemos na carne. Então por isso hoje, eu e você precisamos dar um basta. Sabe, mas não basta do tipo de empoderar na carne, agora eu vou fechar, rinhar os dentes, vou fazer alguma coisa, vou fazer um ritual. Não, é você crer que Jesus já te deu a vitória na cruz. E a pessoa, eu já ia falar o cara que crê, mas tá bom, o cara que crê, ele declara. Tem muito crente mudo, com mordaça, e o diabo tem a sutileza de colocar realmente essa mordaça. A sua fé precisa falar, precisa declarar. Não adianta você crer e não declarar, não se apossar, não tomar posse. Nós precisamos declarar: basta, a festa acabou no meu casamento, porque Jesus me deu a vitória lá na cruz, e tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, sabe? E a palavra diz que aquele que nada é impossível ao que crê. Então eu vou declarar: basta, essa festa acabou, essa festa das trevas no meu casamento, na minha família, no meu corpo, na minha vida. Sabe, algumas pessoas, elas têm dificuldade de romper nisso, porque elas sempre estão olhando para o mundo natural e não para o espiritual. E quando você olha com seus olhos naturais para o mundo, você talvez possa imaginar que as trevas estão tendo vantagem, mas eu quero te falar que não estão. Os dias do diabo, seus demônios estão contados. Eles estão tentando a última cartada. Eles estão tentando de todo, sabe, de tudo para ferir a primícia da criação de Deus, que somos nós. Mas já há um decreto. Eles estão debaixo dos pés de Jesus. Jesus já os destruiu. Eles não têm nenhuma legalidade contra os filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? A menos que esse filho de Deus, ele momentaneamente se coloque incrédulo. Aí ele dá vantagem. Jesus não falou que nós devemos ignorar o diabo. Pelo contrário, a Bíblia diz: não ignoreis os desígnios de Satanás. Mas não ignorar não quer dizer que eu vou superestimar o diabo. Só falando que nós vamos colocar ele no lugar dele. Ou seja, eu e você hoje podemos dizer com toda convicção, e mesmo que talvez nós tenhamos feito todo o dever de casa, não tem a ver conosco, tem a ver
com o Filho de Deus que está em nós. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe, a pessoa hoje que está aqui, talvez mais neófita, ela tem autoridade para dizer: sai, basta, essa festa acabou. Não, você não entendeu. A pessoa mais nova na fé, não sei quem é, que converteu semana passada, mês passado, foi no encontro, batizou agora. Essa pessoa, talvez ela está ainda achando: ai, e agora essa área da minha vida, o diabo... Ei, deixa eu te falar. Você tem autoridade para dizer: basta, essa festinha acabou. Eu agora estou vivendo nas bodas da ceia do Cordeiro Eterno de Deus. Eu estou em outra vibe. Agora minha festa não é aquela que dura sábado, domingo, terça e na quarta eu tenho que juntar os cacos, juntar as cinzas, porque foi de mal a pior. Perdi tudo, perdi minha pureza, perdi meu dinheiro, perdi minha dignidade, perdi tudo. Essa é uma festa de 4 dias. A sua festa não é de 4 dias, a sua festa começou e não vai acabar. O tempo chegou, só vai melhorar. É isso que está sobre a sua vida, e você pode dar um glória a Deus ao Senhor nessa noite. Nós vamos cear aqui hoje, dia 2 de março de 2025. Um dia lá na eternidade nós vamos cear novamente com o Cordeiro Eterno de Deus. A festa começou e ela vai continuar por toda a eternidade. Não troque a sua bênção por um prato de lentilhas que dura 4 dias. Você precisa dizer: basta. Pastor, mas tem hora que parece que o diabo está se andando, parece que o diabo está fazendo uma espreita, parece que o diabo, sabe, passe a falar mais de Jesus do que o diabo, passe a olhar mais para Jesus do que o diabo. Não ignore os desígnios dele, porque ele tem a mesma cartinha de sempre. Qual que é a cartinha dele? Qual que é a cartinha dele? Desacreditar a palavra de Deus. Não foi assim no início? Deus disse isso, que vocês vão morrer? Não, não vai dar nada não, come a frutinha aí. É a mesma mentirinha, é a mesma, vai desacreditar, é a mesma coisa. Então você não vai cair, não caia no laço dele não, porque o fim dele já está chegando. Agora deixa eu falar, quando você pensar que ele está alcançando vantagem, na verdade a vantagem é sua. Eu vou repetir: quando você acha que ele está alcançando vantagem, quando ele acha que fez uma espreita, quando ele acha que houve uma perseguição em Jerusalém, quando ele acha que estava ganhando, o que aconteceu? Os discípulos saíram de Jerusalém para onde eles iam, evangelizavam por toda a terra. Quando o diabo estava festejando na sexta-feira que Jesus foi fustigado pelo aguilhão da morte, no domingo Jesus ressuscitou. Quando ele acha que está tirando a sua paz, você está dando glória a Deus no domingo na igreja. Quando ele acha que, minou alguma coisa, teve um revés, minou talvez as suas finanças, alguma coisa, querido, Jesus é o dono do ouro e da prata, Ele é que te dá o sustento, você é a prova viva de que Ele te sustentou hoje, te sustenta agora e vai te sustentar por toda a vida. Ele não vai alcançar vantagem. Tem uma frase que é atribuída ao grande reformador chamado Martinho Lutero, século XVI. Ele diz assim, eu acho interessante essa frase: até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque quando ele vai preparar a garrucha dele, põe o chumbo, põe a pólvora, risca, tiro sai contra a culatra. Porque, pastor, mas tem base, eu sou beriano, pastor, para com essas coisas, ele me dá um texto bíblico, então vamos lá, nós cantamos aqui, eu estava printando alguns textos do que nós cantamos aqui, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam a Deus?
Quantos aqui são chamados segundo o propósito de Deus? Então todas as coisas, quer sejam boas ou más, vão cooperar para o seu bem. Até o diabo é o diabo de Deus, porque o tiro dele vai sair pela culatra, ele está derrotado e você vai sair vencedor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu queria terminar, acredite quem quiser, Colossenses capítulo 2, nem eu estou muito acreditando nisso, mas Colossenses 2, 13 e 15, diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Você pode dar uma glória a Deus? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne. A nossa carne ainda estava contaminada pela transgressão, pela maledicência, pela maldade, pelo levedo da mentira, da incredulidade, mas a Bíblia diz que Ele, o próprio Deus, deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Você não é perdoado somente pelo que você fez hoje, ou ontem, ou no verão passado. Você foi perdoado em Cristo Jesus, pelo sangue dele, por todos os seus pecados. Jesus, Ele não pagou apenas a dívida de uma geração de pessoas, Jesus pagou a dívida de todas as gerações de pessoas, de todos os pecados, desde Adão até a geração atual. Por isso Ele diz, perdoando todos os nossos pecados. E o que Ele fez? Cancelou o escrito de dívida, porque a lei de Deus é o escrito de dívida. A lei de Deus diz que toda alma que pecar, esta também morrerá. A lei de Deus não vem para dar um certificado de cara legal para nenhum homem. A lei de Deus vem para falar que o homem caído é mau e precisa de um salvador, de um libertador, como nós cantamos aqui nessa noite. A lei de Deus, ela é boa, porque ela faz com que o pecador olhe no espelho e possa ver que não é bonito ser feio, e busque o caminho da conversão e da salvação. A lei não tem nada, não tem nenhum problema. O problema é com o homem. A lei é espiritual, o homem é carnal. Por isso, o escrito de dívida contra nós era lei, porque nós éramos carnais. E a lei espiritual, o escrito requeria: pecou, vai morrer. Por mais que eu me empenhasse em fazer indulgência, alguma coisa boa, se eu falhasse em um dos mandamentos, era réu de todos eles. Então Jesus, agora Ele diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, Ele cancelou. Você ouviu bem isso? Ele cancelou. É como se Ele pegasse a cédula e rasgasse a cédula. É como se Ele tivesse agora não mais deixado que esse escrito permanecesse contra nós, porque era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu esse escrito de dívida inteiramente. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Ele removeu inteiramente. Então não há nada mais que possa te acusar. Nada pode nos separar do amor dele, como nós cantamos aqui também. O que Ele fez? Ele removeu e cravou na cruz. Se a cruz não é suficiente para cancelar todo escrito de dívida, nada mais é. Mas lá Ele cravou na cruz, no seu próprio corpo. E não somente isso, mas a Bíblia diz no verso 15 de Colossenses 2, e despojando os principados e as potestades, os demônios. Isso está dizendo que os demônios, os principados, as potestades, as forças espirituais do mal, na sua história, na minha história, tiveram certamente vantagem contra nós, tiveram êxito contra nós, venceram muitas batalhas contra nós,
quando nós ainda estávamos sob o domínio deles. E por isso eles roubaram, espoliaram, tiraram, saquearam muitas das nossas coisas, até não só materiais, mas sobretudo emocionais. Ei, olha para cá, o Senhor está dizendo para você que tudo isso está sendo restituído em Cristo Jesus. Quando fala que Jesus despojou os principados e potestades, sabe o que é despojo de guerra? É tudo que um império, que um exército tirou do outro, e tirava para que ele pudesse ficar enfraquecido. Então tudo aquilo que foi roubado, Jesus está falando, Ele despojou, Ele tirou agora e está te concedendo de volta. Ele está te concedendo de volta. Ele despojou os principados e potestades, está tirando de volta aquilo que foi ilegal, ou melhor, antes era legal, agora é ilegal ele permanecer com isso, porque você tem um rei, você tem um Senhor, Ele é o seu libertador, Ele é o seu salvador, para sempre. Para sempre, para sempre. Ele está tirando, e não somente isso, mas agora Ele está expondo ao desprezo os principados e potestades. Ele que te pôs, eles que te colocaram no desprezo, na vergonha, Jesus assumiu a sua vergonha, Jesus assumiu a minha ignomínia, o meu vexame, para agora nós pudéssemos andar de cabeça erguida, altaneiramente, acima do pecado, acima da carne, acima deste mundo, acima das desilusões. Jesus está te colocando nesse lugar alto, Ele está te colocando, expondo agora os seus inimigos, e Ele está triunfando sobre eles. Ele triunfou lá na cruz. Para a gente fechar esse ensinamento, Paulo está usando um termo, triunfo, fazendo uma menção como se fosse de um exército romano. Sabe como um exército romano fazia o seu cortejo de triunfo? Ganhava a guerra, pegava o exército vencedor e agora em marcha passava nas ruas de Roma, altaneiramente, cabeça erguida, o exército de Roma vencedor. Mas não somente isso, essa marcha por si só já seria gloriosa, mas atrás desse exército vinha os derrotados, os inimigos que foram despojados, cabisbaixos, não mais tendo nenhuma força contra aquele exército. É assim que o Senhor está fazendo na sua vida. Você vai com Jesus, não tem a ver comigo e com você, mas você está com Jesus, que é o general, é esse general do exército, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, indo, e você com Ele, e atrás os seus inimigos, que vão ser colocados debaixo dos seus pés. Você pode glorificar o Senhor nessa noite, igreja. Oh, fica de pé e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Ei, xalarabaçou. Oh, e o que parecia derrota foi triunfo, o que parecia vergonha foi glória. Eu não sei o quanto você colecionou vergonha e derrota, mas a palavra está dizendo: o Senhor agora cancelou o escrito de dívida, e Ele te faz agora triunfar. Paulo escreveu na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14: graças porém a Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Diga-se graças a Deus. Diga graças porém a Deus, que em Cristo Jesus, diga que em Cristo Jesus sempre me conduz em triunfo. Sabe o que é sempre? Não é só num domingo desse glorioso, cheio da unção, cheio da glória. É na segunda-feira no seu trabalho. Sempre Ele vai te conduzir em triunfo. É lá na sua casa, quando você está tendo que lidar com uma situação difícil no seu casamento, com seus filhos, sempre Ele vai te conduzir em triunfo. A Bíblia está dizendo: graças porém a Deus, que em Cristo, não na carne, em Cristo, no Espírito, Ele sempre nos conduz em triunfo. Vivendo altaneiramente, a diferença é crer. Se você crer, se você acreditar, se você tomar para si a palavra de Deus, os oráculos de Deus, você pode declarar hoje mesmo:
A festa no inferno acabou, mas a festa no céu é eterna. Eu vou cear hoje, porque a minha festa já começou. Não vai acabar, o tempo chegou, só vai melhorar. Oh, xalarabaceleremanás. Oh, brava. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, será que você pode declarar isso nesta noite? Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. O Senhor está fazendo essa obra nesta noite, e aquele que começou boa obra em você, Ele é fiel para completar. Por isso eu quero te pedir, você que está aqui ouviu essa palavra, feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração, e repita após mim uma oração, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, e o meu coração se encheu de fé. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, o meu libertador. E eu creio com meu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus, o Filho, dentre os mortos. Ele venceu a morte. Por isso agora eu te peço, salva-me, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu, meu Pai, que um dia estive em teus caminhos, na tua presença, na tua casa, mas me afastei. Hoje, arrependido, eu volto na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Isso, levante a sua mão, você que está aí. Isso, eu vejo mãos levantadas. Você que fez, eu vejo mãos levantadas. Você que fez essa oração e se identificou, está dizendo: essa é a minha vida, essa é a minha história, mas também essa é a minha decisão. Então eu quero pedir, sem constrangimento algum, que você deixasse o seu lugar agora e viesse aqui à frente. Eu já estou aqui, que eu quero orar com você e orar por você. Venha, saia do seu lugar, você que levantou sua mão. Isso, venha, por favor. Você que levantou, você que está do lado de uma pessoa que levantou sua mão, a mão, você pode falar: olha, eu vou lá com você. Isso, fica de frente para mim, por gentileza, podem ficar de frente para mim. Isso, não tenham medo. Vocês ouviram? Não tenha medo. Eu sou aquele que vive eternamente, Jesus está dizendo. Eu sou o primeiro e o último. E esse Jesus maravilhoso, Ele está tomando vocês nos braços, sabe, dando para vocês uma nova história, uma vida de verdade, que vale a pena ser vivida, uma vida com sentido, com propósito. É isso que Ele está fazendo agora. A proposta não é simplesmente uma religião, não, nunca foi,
mas de um Cristo vivo, ressurreto, que venceu a morte. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, porque por elas foi pago um alto preço. Nós declaramos toda sorte de bênçãos espirituais, declaramos a vida de Deus, a graça do Senhor, um novo tempo de paz, de amor. Pai, no nome de Jesus, tira todo medo, porque a palavra do Senhor diz que o seu amor lança fora todo medo. Pai, que haja uma revelação, não somente na mente, mas no espírito, de que essas vidas agora são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, tudo. A esperança que nós temos nessa verdade é porque Jesus venceu a morte, o maior e o último inimigo a ser vencido. E nós abençoamos, declarando que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e que não há mais condenação para essas vidas, porque estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Olhem para mim aqui, por gentileza, vocês que estão aqui à frente. Sabe o que garante uma vida nova? É a certeza de que se Jesus, Ele venceu o maior e o último inimigo a ser vencido, que é a morte, o que Ele não venceria? É só colocar nas mãos dEle. É porque a gente às vezes quer pegar na nossa mão, na carne não vai no Espírito, na fé, crendo que Ele fez e está consumado o que deveria ser feito para nós vivermos como vencedores. E tem uma verdade, olha só o que diz a Bíblia: aquele que não poupou seu próprio filho, o Pai não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, o que Ele não nos daria com Ele? O que Ele não nos daria? Se Ele não poupou seu próprio filho, o melhor, o que Ele não nos daria com Jesus? Basta pedir com fé, sendo a vontade de Deus um propósito para vocês, Ele vai conceder. Amém? Mas eu quero apresentar uma família não de sangue, mas uma família espiritual que está aqui. Queria contar até 3 para que vocês tivessem tempo para se voltar para trás e receber um abraço dessa família, que é a família de Deus, família da fé, porque nós vamos caminhar juntos. Melhor estarmos juntos, porque se em algum momento passar uma dificuldade, o outro vai ajudar e ombrear até o dia daquela ceia. Nós vamos tomar a ceia, mas vai haver uma ceia na eternidade, e nós vamos fazer isso juntos. Amém? Vou contar até 3. Família, vamos contar? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos à família de Deus. O irmão Marcel está com uma placa. Seja bem-vindo à família de Deus. Os irmãos que vieram aqui à frente podem seguir, por gentileza, o irmão Marcel, que está com a placa. Nós queremos, ser família de verdade. Família de verdade não despede, vai em paz, não. Família de verdade está junto. E para isso nós queremos tomar nota do seu nome, do seu telefone, para a gente caminhar juntos. Amém? Quantos estão preparados para a ceia? Você está preparado para a ceia? Amém. O que é estar preparado para a ceia? Ah, pastor, eu fiz algo que não agradou ao Senhor. Então é o momento da ceia de exame, de autoexame. Paulo fala: examine-se o homem a si mesmo. Sua esposa não vai fazer isso por você, marido. O seu pai não fará isso por você. Você mesmo fará o seu autoexame.
exatamente para identificar que você é filho de Deus, amém? Amém? Mas que você também está vivendo como filho de Deus. Você é e você está. Quando há uma discrepância nisso, nós temos que rever algo que não mais nos pertence. Então nós temos que falar: eu renuncio. Paulo, ele é categórico, diz: examine-se e coma. Então faça isso e aquilo outro. Não é para examinar e não comer. Então hoje é um recomeço. Você vai se autoexaminar. Se você de fato é filho de Deus, nasceu de novo, foi batizado nas águas, está vivendo como filho. Se houver algo que não está sintonizado, então você vai renunciar, vai dizer: perdoa, Senhor, eu renuncio, isso não me pertence mais, sou filho amado, eu digo basta, não haverá mais festa da carne e das trevas nessa área da minha vida. E lança fora, porque Jesus já lançou fora, já pôs no mar do esquecimento, amém? Receba então os elementos da ceia e vamos adorar o Senhor. Eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra vou porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então agora você vai pegar o pão, que simboliza o corpo de Jesus, que foi dado por mim e por você. Será que você pode dar graças? E agora você vai comer do pão. Coma do pão agora. Faça isso em memória de Cristo. E agora você vai tomar o cálice. Esse cálice que é a nova aliança. Nós fazemos isso em memória de Cristo. Então você vai beber do cálice agora e glorificar ao Senhor, porque pelo sangue vertido dele, ele nos livrou do pavor da morte e nos deu vida. Beba do cálice. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anuncie a morte do Senhor
até que Ele venha. Celebre nesta noite, igreja. Oh! Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu Pela cruz me chamou. Diga isso, igreja, em alta voz. Esta é a festa do povo de Deus, povo mais feliz da terra. Diga isso em alta voz. A ceia é um memorial de festa. Não é um memorial póstumo. Embora nós fazemos memória da morte, mas Jesus está vivo. Só para lembrar que a morte que pagou o preço da nossa dívida, mas Ele ressuscitou e agora a festa não é mais das trevas e do inferno. Na verdade, estão estremecendo agora. Agora, a festa do povo de Deus, que tem esperança no amanhã, porque Jesus venceu a morte, ressuscitou e vai voltar. Amém? Sabe, eu quero deixar uma palavra final aqui, como eu fiz de manhã. Rapidamente, eu quero dizer, eu sei que muitas coisas nos indignam nesse momento. Basta... E nós praticamente não ligamos mais televisão, porque não tem muita coisa para ver.
mas as notícias chegam, às vezes até mesmo nos deparamos com algumas coisas, e claro, entristece o nosso coração, pelo contexto desses dias de festa da carne. Mas sabe, essas pessoas não são piores do que nós, ou nós não somos melhores do que essas pessoas. Na verdade, o que muda é que nós, pela fé, tivemos os nossos olhos abertos e acessamos a graça de Deus. Elas ainda estão na escuridão, nas trevas cegas, e elas são dignas da nossa misericórdia também, e do perdão, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje, porque o Senhor olhou com olhos de misericórdia e nos resgatou. O Senhor pode fazer isso também com quem quer que seja, por mais que esteja enfronhado, atolado num lamaçal de pecado. O que eu quero exortar ou encorajar é que você ore por essas pessoas. Quem sabe hoje ela está saindo num bloco da morte. No final, como eu falei, vai catar os cacos, juntar as cinzas e morrer. Mas hoje eu e você podemos interceder para que esse curso dessa história mude, e que, quem sabe, muitos deles estejam conosco aqui, celebrando a vida, a vitória, não num bloco de ser independente, mas num bloco dependente de Deus. Então eu quero falar que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Não desejamos mal a ninguém, queremos que essas pessoas sejam resgatadas assim como nós fomos. Ore, clame, porque nós estamos aqui na terra com o propósito de ser sal desta terra e luz desse mundo. Não pense só em você e nesse dia glorioso, isso é muito importante, mas pense que nós estamos aqui com um propósito ainda de resgatar muitas vidas, para que de fato a festa das trevas se acabe nessas vidas, mas comece a festa do Espírito para a glória de Deus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Vão na paz, semana de bênção e vitória, em nome de Jesus.